A duquesa Clara fez uma coisa que nenhuma mulher presente naquele salão jamais esqueceu. Ela mandou segurar Madeleine, mandou chamar o barbeiro e, com um sorriso de quem acredita ter poder sobre o destino alheio, ordenou que raspasse a cabeça da moça até o couro cru, diante de 12 testemunhas da alta sociedade vienense. Os cachos castanho-avermelhados de Madeleine caíram no mármore frio. A sala ficou em silêncio e a duquesa chamou aquilo de medida higiênica. O que ela não calculou foi o seguinte: 3 dias depois, o homem mais poderoso de Viena veria Madeleine em um museu. Cabeça raspada, postura intacta, olhar fixo em um quadro, e tomaria uma decisão que viraria aquela cidade de cabeça para baixo. Ele ia cortejá-la, publicamente, sem pedir licença a ninguém. Antes de começar, quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem um gostei e me digam de onde vocês assistem essa história. Em Viena, no outono de 1867, uma sala inteira assistiu em silêncio enquanto arrancavam de uma mulher a única coisa que nenhuma lei protegia e nenhum título poderia restituir: sua dignidade pública. Madeleine Voss estava sentada numa cadeira de espaldar alto, no centro do salão de mármore da sogra. Os cabelos castanho-avermelhados caindo em mechas ao redor de seus pés como flores arrancadas pela raiz, enquanto uma tesoura e uma navalha completavam a punição mais refinada que a crueldade aristocrática pode inventar. Aquela que usa o próprio corpo de uma mulher como campo de batalha para uma guerra que ela nunca declarou. Em volta, 12 senhoras da alta sociedade vienense assistiam com os olhares fixos nos próprios colos, nos leques fechados, nas xícaras de porcelana ainda fumegando. Nenhuma se levantou, nenhuma falou. O que ninguém esperava, nem as testemunhas constrangidas, nem a sogra que havia orquestrado aquilo com a frieza de uma maestrina, nem a própria Madeleine, que no momento não conseguia pensar em nada além de permanecer completamente quieta, é que quando as mãos das criadas finalmente a soltaram, ela levantasse devagar da cadeira, endireitasse a coluna com a precisão de uma mulher que havia passado anos aprendendo que a postura é a última coisa que ninguém pode tomar, e saísse daquele salão caminhando com os passos absolutamente medidos de quem havia decidido, naquele exato instante, que a humilhação seria o ponto final de Clara, não o seu. Você já teve algo arrancado de você em público? Já sentiu o peso daquele tipo de injustiça testemunhada, quando as pessoas ao redor escolhem o silêncio porque é mais confortável, porque contradizer o poder custa demais, porque olhar para outro lado é mais fácil do que ser honesto? Me conta de onde você está ouvindo essa história hoje e fica comigo até o final, porque o que acontece aqui vai ficar com você por muito tempo. Viena, outubro de 1867. A cidade imperial respirava glória e crueldade em igual medida, coberta pela névoa dourada que descia dos Alpes com a pontualidade do outono e pelas intrigas que circulavam nos salões do recém-inaugurado Ringstrasse, com a velocidade de quem sabe que o tempo disponível para intrigas pode estar se esgotando. Era o ano do compromisso austro-húngaro e a corte de Francisco José fervilhava com a urgência nervosa de aristocratas ansiosos por reafirmar posições, títulos e alianças antes que o novo ordenamento político embaralhasse as hierarquias que levaram gerações para construir. Nesse cenário de poder disfarçado de elegância, onde cada convite aceito ou recusado carregava o peso de uma declaração política e onde a escolha de com quem se sentava à mesa de jantar podia ser mais consequente do que qualquer discurso formal, Madeleine Voss habitava uma mansão cedida pela família do falecido marido, como quem abriga um móvel inconveniente que não tem coragem de descartar. Tinha 24 anos, mas seus olhos carregavam uma atenção que parecia mais velha do que qualquer número poderia explicar.
Seus cabelos castanho-avermelhados, longos até a cintura e ondulados com a leveza de quem nunca os domou completamente, eram sua única vaidade consciente, não por arrogância, mas porque sua avó materna os penteava enquanto lhe contava histórias de mulheres que sobreviveram ao impossível. E Madeleine havia aprendido que os cabelos guardam a memória das mãos que os tocaram com amor. Seus olhos eram de um âmbar escuro, quase mel queimado ao sol, e possuíam o hábito perturbador de realmente enxergar quem estava à sua frente, não a superfície performática que a alta sociedade vienense tanto primava, não a máscara de boas maneiras e afetações calculadas, mas a pessoa real que se escondia atrás do verniz, com seus medos e suas motivações e suas pequenas mesquinharias cotidianas. Era um hábito que as tornava desconfortáveis às mulheres que a cercavam, sem que conseguissem dizer exatamente por quê. Uma leve assimetria marcava o canto esquerdo de sua boca. Não um defeito, mas uma singularidade que a tornava real demais para os padrões de porcelana que a sociedade exigia de suas mulheres. Como se um sorriso meio guardado vivesse permanentemente naquele canto, esperando uma razão verdadeira para se completar. Vestia sempre tons de vinho escuro, musgo e âmbar envelhecido. Tecidos simples de corte preciso que nunca pediam atenção, mas que, na presença deles, faziam com que os ornamentos excessivos das outras mulheres parecessem subitamente barulhentos. Não era a falta de recursos que a levava a essas escolhas, era a honestidade. Essas cores eram honestas, como o outono, que não pede desculpas por não ser primavera. A mansão Voss ficava no Volkseile, uma rua de fachadas sérias e jardins controlados, onde cada arbusto podado era uma declaração de poder e cada janela iluminada até tarde uma mensagem para os vizinhos. Os aposentos que Madeleine ocupava no segundo andar foram cedidos pela família do marido falecido, não oferecidos, a distinção sutil que determinava tudo sobre a natureza daquela hospitalidade. Heinrich Voss morrera 2 anos antes, de febre rápida e implacável, sem deixar herdeiro. Madeleine tinha 18 anos quando casaram. Ele tinha 42. O matrimônio fora mais contrato que vínculo, mais obrigação que escolha. 2 países em armistício permanente, respeitosos e vigilantes, sem jamais cruzar a fronteira invisível que os separava. Quando Heinrich morreu, Madeleine sentiu algo que levou meses para nomear. Não exatamente luto, mas o peso estranho de uma liberdade à qual não sabia como ter acesso, presa como estava entre as paredes de uma família que havia como inventário inconveniente. Ela havia transformado seus aposentos com o método silencioso de quem reconstrói um espaço para fazê-lo habitável. Removera os adornos excessivos que os Voss consideravam sinônimo de bom gosto. Os bibelôs de porcelana, os quadros de batalhas navais emoldurados em dourado, o espelho de entalhes elaborados que refletia mais do que ela tinha interesse em ver, e os substituíra por livros. Pilhas e colunas e pequenas arquiteturas paralelas de livros que cresciam contra as paredes com a lógica orgânica de quem usa o espaço conforme o precisa, não conforme a decoração exige. Na escrivaninha junto à janela, sempre aberta uma fresta mesmo no frio do outono, empilhavam-se manuscritos cobertos com a letra miúda e precisa de Madeleine. Traduções de tratados históricos que ela completava nas horas em que a mansão dormia e o silêncio lhe pertencia inteiramente. Nenhuma editora vienense os aceitara. Não porque fossem inferiores, eram excepcionais, com a densidade de quem pesquisa de verdade e a clareza de quem sabe escrever para ser lida, mas porque vinham de uma mulher, o que, na lógica do tempo, equivalia a dizer que não existiam de um modo que importasse. Madeleine movia-se pela mansão com a contenção de quem aprendeu que ocupar espaço demais resulta em punição. Suas pisadas eram quase silenciosas sobre os tapetes persas dos corredores. Quando cruzava com os criados,
Cumprimentava pelo nome, o que a tornava estranhamente subversiva numa casa onde os empregados eram tratados como extensões do mobiliário. Desceu as ruas do Ringstrasse apenas quando necessário, sempre de cabeça erguida e passos cadenciados, recusando-se a dobrar a espinha, ainda que o peso social parecesse projetado exatamente para isso. Como se sua coluna fosse a última fronteira que ninguém havia conseguido cruzar, e ela pretendesse mantê-la assim. A duquesa Clara Voss, sogra de Madeleine e matriarca absoluta dos Voss, era uma mulher de 61 anos, cuja presença preenchia qualquer cômodo antes mesmo que ela cruzasse a soleira. Alta, de cabelos brancos presos em elaborados penteados, adornados com rubis, que pareciam pequenas gotas de sangue domesticadas pela arte da joalheria, Clara usava apenas preto e carmesim. As cores que, dizia ela, eram a única linguagem que o poder realmente compreendia. Seus olhos azuis glaciais tinham o hábito de percorrer as pessoas de cima a baixo, com a eficiência metódica de quem avalia a qualidade de um tecido antes de decidir se vale o preço. A boca, sempre levemente comprimida, sugeria uma contenção permanente, como se Clara estivesse constantemente engolindo palavras mais cruéis do que as que deixava escapar. E as palavras que deixava escapar já eram capazes de estragar noites inteiras e reputações inteiras. O ódio de Clara por Madeleine não era explosivo, era arquitetural. Construído tijolo a tijolo desde o primeiro dia em que a nora chegara jovem demais, bonita de um modo inconveniente, com uma independência intelectual que Clara identificara de imediato como ameaça. Não a família Voss especificamente, mas a narrativa ordenada que ela havia passado décadas construindo, de que mulheres jovens precisam ser moldadas, conduzidas, corrigidas, não descobertas. Madeleine, por mais que tentasse encolher-se, nunca conseguia ser suficientemente invisível para satisfazer a sogra. Havia algo nela que persistia, que recusava-se a se apagar completamente, e era exatamente esse resíduo irredutível que Clara havia decidido extinguir. Com o método clínico e paciente de quem sabe que as melhores punições são aquelas que parecem, aos olhos do mundo, ter sido bondades. A tarde em que Clara executou seu plano mais elaborado, começou com convites perfumados, entregues pessoalmente às 11 senhoras mais influentes dos círculos sociais vienenses. Uma reunião beneficente, dizia o papel de linho creme, com o brasão dourado dos Voss em relevo. Chá, doces, conversas sobre a nova coleção do museu. As mulheres chegaram nos seus vestidos de tarde, com suas joias discretas e seus leques fechados sobre o colo, e encontraram Madeleine já sentada na sala, rígida com aquela rigidez de quem sente que algo está errado, mas não consegue ainda localizar de onde vem o perigo. Clara entrou por último, como sempre. Serviu o chá com as próprias mãos, gesto incomum que deveria ter sido o sinal de alerta, mas que foi lido como generosidade maternal pela maioria das presentes. Depois, com a voz suave e preocupada de uma mulher que está prestes a fazer uma coisa horrível por um motivo aparentemente bondoso, anunciou que havia notado, com grande pesar e responsabilidade maternal, que Madeleine apresentava sinais inequívocos de infecção do couro cabeludo, uma condição séria, dizia ela, especialmente em tempos em que epidemias ainda eram uma ameaça presente em Viena e que, para proteger a saúde de todas as presentes e a própria dignidade da nora, havia tomado providências. O barbeiro entrou pela porta dos fundos antes que qualquer protesto pudesse ser articulado. O que se seguiu durou menos de 10 minutos. As mãos das criadas, obedientes e assustadas demais para resistir, seguraram os ombros de Madeleine, enquanto o barbeiro, que realizava aquilo com a eficiência clínica de quem havia aprendido a dissociar a ação do seu significado moral, aplicava primeiro a tesoura e depois a navalha.
As mechas castanho-avermelhadas caíam uma após outra sobre o mármore frio do salão, silenciosas como coisas que não têm mais peso quando perdem o lugar onde pertenciam. Madeleine não gritou, não chorou. Ficou absolutamente quieta, os olhos fixos num ponto no ar à sua frente, e realizou a única forma de sobrevivência que lhe restava naquele instante: ausentar-se de si mesma o suficiente para que a humilhação pousasse na superfície sem conseguir penetrar até o centro, onde ela, a parte dela que importava, continuava intacta e em silêncio. Quando as criadas a soltaram, Clara sorriu com a satisfação compostura de quem acabou de resolver um problema logístico desagradável. Medida higiênica, disse ela, como se aquilo fosse uma questão de gestão doméstica e não o ato mais calculadamente cruel que havia cometido em 6 décadas de crueldades calculadas. A família Voss sempre cuidou dos seus. As 11 senhoras olhavam para os próprios colos, para as xícaras de porcelana que já esfriavam, para os leques que giravam mais rapidamente do que a temperatura do cômodo exigia, para qualquer lugar que não fosse o couro cabeludo exposto de Madeleine ou seus olhos âmbar, que naquele momento passavam por uma transformação que nenhuma das presentes soube nomear, mas todas sentiram. Não eram olhos derrotados. Eram olhos que haviam decidido alguma coisa. Madeleine levantou devagar da cadeira, endireitou a coluna, caminhou até a porta com passos absolutamente medidos sobre o mármore manchado de seus próprios cabelos e saiu. 3 dias depois, apareceu na Kunsthistorisches Museum com um pequeno chapéu de veludo escarlate posicionado com a precisão cirúrgica de quem transforma uma ferida em declaração. Não havia vergonha em sua postura. Havia algo mais complexo, mais raro, difícil de nomear, mas impossível de ignorar. Uma dignidade que não havia pedido licença para continuar existindo depois de tudo que havia tentado destruí-la. Foi nesse museu, naquele dia, diante de um retrato flamengo do século XVII, que mostrava uma mulher comum e anônima de olhos diretos que atravessavam os séculos, sem pedir desculpas por isso, que Friedrich Karl von Eberhard a viu pela primeira vez. Friedrich tinha 37 anos e uma reputação construída sobre 2 bases que o mundo exterior achava contraditórias, mas que qualquer pessoa que o conhecesse de perto entenderia como as 2 faces da mesma moeda. Era o homem mais temido nos círculos políticos de Viena e o mais respeitado nos círculos intelectuais. Conselheiro privado do imperador Francisco José, viúvo há 6 anos de um casamento que ele descrevia apenas como adequado, quando alguém tinha a indelicadeza de perguntar. Seu porte era de uma imponência não performática, os ombros largos que preenchiam sem esforço o corte impecável de suas sobrecasacas escuras, o cabelo negro com os primeiros fios prateados nas têmporas que apareciam sem que ele parecesse ter notado ou se importado, os olhos verde-acinzentados que registravam tudo com a precisão de um instrumento de medição, sem nunca revelar o que faziam com o que registravam. Havia nele aquela qualidade perturbadora de quem está completamente presente no espaço que ocupa. Cada gesto econômico, cada palavra escolhida sem desperdício. O que tornava impossível não notar sua entrada num cômodo, ainda que ele não fizesse absolutamente nada para produzir esse efeito. Naquele dia, Friedrich havia comparecido à exposição com o tédio mal disfarçado de um compromisso aceito por obrigação. Seu olhar deslizava pelas telas sem realmente pousar em nenhuma, até que parou. Ela estava de pé diante do retrato flamengo com aquela concentração absoluta de quem não está apenas olhando, está em conversa. Sua cabeça descoberta, sob o pequeno chapéu escarlate, captava a luz das janelas altas do museu de um modo que Friedrich não conseguiu classificar imediatamente. Não era vulnerabilidade exibida, não era desafio calculado. Era algo mais próximo de uma honestidade física radical,
Um corpo que havia sofrido algo público e que, em vez de esconder-se, havia encontrado um modo de apresentar a própria cicatriz como uma linguagem específica, inteligível para quem estivesse disposto a ler. Friedrich parou. Ficou a 3 metros dela. Não conseguiu dar mais um passo. Viu uma mulher que a sociedade acabara de tentar destruir. Os rumores já circulavam nos salões havia dias, com as versões conflitantes e as meias-verdades e as mentiras inteiras que a alta sociedade vienense fabricava com a eficiência de quem tem muito tempo livre e pouco escrúpulo, usando de pé, intacta na parte que importava, estudando uma pintura do século XVII com a seriedade de quem está em conversa com uma igual. Não buscava olhares. Não sorria com aquele sorriso performático que as mulheres aprendiam desde a infância. Simplesmente existia diante daquele quadro com uma presença que fazia tudo ao redor parecer levemente irreal. Quando Madeleine percebeu o peso do olhar e virou lentamente a cabeça, os olhos âmbar encontraram os olhos verde acinzentados com uma diretude que Friedrich não estava preparado para receber. Ela não sorriu. Não desviou o olhar, não fez o gesto social ansioso de buscar a reação do outro para calibrar a própria postura. Apenas olhou para ele com a mesma atenção honesta com que havia estado olhando para a pintura. Como se ele fosse simplesmente mais um sujeito do mundo, digno de observação genuína, nem mais nem menos. O olhar dele não era piedoso, não era lascivo. Não era a curiosidade de quem olha para uma anomalia, era inquiridor, como se tentasse ler uma língua que havia muito tempo não ouvia. Friedrich, que havia anos não era surpreendido por absolutamente nada, foi surpreendido. No dia seguinte, enviou um bilhete solicitando ser formalmente apresentado a ela. A alta sociedade vienense, que havia estado ocupada murmurando sobre a humilhação dos Voss e a situação da viúva, ficou sem palavras. Madeleine recusou o primeiro bilhete. Devolveu-o intacto, sem resposta escrita, o que era por si só uma resposta suficientemente clara. Recusou o segundo também. Não era jogo. Ela era incapaz daquela frivolidade estratégica que as mulheres de seu tempo eram ensinadas a praticar como forma de manter interesse masculino. Era desconfiança genuína, construída sobre camadas de experiência concreta. Havia aprendido, da pior forma possível, que a atenção de homens poderosos raramente era gratuita. Suspeitou de curiosidade mórbida, a viúva raspada como peça de coleção exótica, de aposta entre cavalheiros entediados, do capricho de um homem acostumado a receber exatamente o que desejava e que havia simplesmente decidido que a queria como mais um objeto incomum numa coleção já considerável. Friedrich não pressionou. Respondeu à recusa com uma forma de cortejo que ela não esperava e para a qual não tinha defesas preparadas. Presença constante e absolutamente discreta. Apareceu na mesma conferência filosófica a que ela comparecia mensalmente. Sentou-se 4 fileiras atrás, sem dirigir-lhe a palavra, e saiu antes do encerramento. Estava na ópera numa quinta-feira de novembro, separado por 3 camarotes, e não tentou nenhum tipo de contato visual ou social. Enviou, sem nota de acompanhamento, exceto o lacre inconfundível da casa Eberhard, uma edição rara das obras completas de Schiller, com as margens densamente anotadas por uma mão que havia lido o texto mais de uma vez com genuíno cuidado, não as anotações superficiais de quem leu por obrigação, mas as de quem sublinhou, questionou, concordou e discordou com a honestidade intelectual de quem trata um livro como um interlocutor real. Madeleine ficou com o livro. Leu as anotações com mais atenção do que lera o próprio Schiller. E começou, muito devagar e com muita resistência, a sentir curiosidade. Clara, ao saber do interesse de Friedrich através das redes de informação que mantinha com a diligência de uma estrategista, entrou em colapso controlado. O Duque de Eberhard era exatamente o tipo de aliança que ela própria sonhara para a família Voss. E a ideia de que Madeleine, a nora humilhada,
a viúva inconveniente, pudesse alcançá-lo através da própria desgraça que Clara havia orquestrado, era uma inversão de ordem tão insuportável que ela não perdeu um dia. Na manhã seguinte ao primeiro bilhete recusado, enviou cartas para as 5 famílias mais influentes de Viena. Com a caligrafia impecável do poder habituado a si mesmo, plantava em cada uma sementes de dúvida cuidadosamente formuladas, que Madeleine havia sempre demonstrado instabilidade de temperamento que a família tentara, por bondade e respeito ao nome Voss, manter discreta, que a raspagem não havia sido punição, mas uma intervenção misericordiosa de uma sogra responsável diante de um episódio de automutilação que ela, por amor à nora, havia transformado em procedimento médico para proteger todos os envolvidos. A mentira era sofisticada o suficiente para semear dúvida, mesmo em quem havia estado presente naquela tarde. Porque a memória humana, especialmente quando acompanhada de culpa, prefere a versão que a absolve. Clara foi além. Convocou o padre mais influente da diocese sob o pretexto de caridade cristã, sugerindo que Madeleine precisava de orientação espiritual para processar adequadamente sua viuvez e sua condição atual. O padre apareceu na mansão numa tarde em que Madeleine tentava finalizar a última sessão de sua tradução mais ambiciosa. Um tratado histórico sobre mulheres governantes do século XVI. Mulheres que haviam exercido poder real enquanto o mundo ao redor fingia que não existiam. A visita foi o que havia sido projetada para ser, não conforto, mas interrogatório velado. Perguntas sobre sua saúde espiritual, se ela havia encontrado paz, se estava processando adequadamente as circunstâncias difíceis. Cada eufemismo, um pequeno punhal destinado a lembrar-lhe o que havia acontecido e quem ainda controlava a narrativa daquilo. Madeleine ofereceu chá, respondeu com monossílabos educados. Quando o padre foi embora, ficou parada junto à janela por um longo momento, olhando a névoa que subia do Donaucanal sem realmente vê-la. E depois sentou-se e continuou escrevendo exatamente onde havia parado. Era a única forma de resistência que estava inteiramente a seu alcance. Continuar. Foi numa tarde de novembro cinzento, com a luz de fim de dia, tornando a biblioteca do Palais Schwarzenberg num lugar de ouro e poeira, suspensa no ar como galáxias em miniatura, que Friedrich entrou sem ser convidado. Madeleine não esperava encontrar ninguém ali. A biblioteca era um dos poucos lugares em Viena onde ainda se sentia completamente ela mesma. A amiga da família que lhe concedera acesso à coleção era uma mulher de 70 anos que havia passado a vida inteira fingindo ser menos inteligente do que era, e que via em Madeleine uma versão de si mesma que talvez tivesse chance de fazer diferente. Os livros ali tinham espinhas quebradas de uso real, margens cobertas de conversas entre leitores que não se conheciam, mas haviam passado pelo mesmo texto com o mesmo tipo de atenção. Quando Madeleine empurrou a porta e viu Friedrich de pé junto à janela alta, ficou completamente quieta. Ele se virou. Não se desculpou por estar ali. Sentou-se à mesa em frente à dela sem ser convidado. "Sei o que fizeram com você", disse ele, com a voz baixa de quem não está acostumado a se justificar, mas escolheu fazê-lo naquele momento específico. "Sei que foi mentira, e sei que você está esperando que eu seja mais uma decepção." Madeleine fechou o livro devagar. Olhou para ele com aqueles olhos âmbar que não desviavam. "E o senhor não é?" ela perguntou. Friedrich sustentou o olhar. Não desviou. Não sorriu com aquele sorriso tranquilizador que os homens usam quando querem ser acreditados, sem merecer ainda essa confiança. "Ainda não descobri", respondeu ele, "mas gostaria que você me desse tempo para provar. Foi a primeira vez em 2 anos que alguém lhe pediu algo no lugar de simplesmente impor. A distinção era pequena como uma fratura de porcelana e tão definitiva quanto." Madeleine não respondeu naquele dia, mas não saiu imediatamente.
Ficou na biblioteca até o sol de inverno desaparecer completamente pelas janelas altas. E Friedrich ficou também, lendo em silêncio, sem exigir palavras que ela não estava pronta para oferecer. Nas semanas seguintes, construíram algo que nenhum dos dois soube nomear de imediato. Encontros nos museus onde Friedrich aparecia sem anúncio e sem exigências de conversa, onde descobriram que conseguiam permanecer em silêncio um ao lado do outro, com a facilidade de duas pessoas que não precisam preencher o espaço entre elas para justificar sua própria presença. Conversas que começavam com formalidade e terminavam com a urgência de duas mentes que raramente encontravam oponentes à sua altura. Sobre filosofia política, sobre história das mulheres que governaram impérios enquanto os registros as esqueciam. Sobre a diferença entre poder exercido e poder performático. Silêncios compartilhados que pesavam menos do que palavras. Uma tarde, numa confeitaria do 1º distrito, onde se encontraram por coincidência e ficaram por escolha, Madeleine mencionou casualmente os tratados que havia traduzido. Friedrich pediu para lê-los. Ela hesitou 2 dias antes de enviar os manuscritos com uma nota curta. Se fizer anotações nas margens, quero lê-las depois. Friedrich leu os 3 tratados em 4 dias. Não fez anotações nas margens. Levou os manuscritos diretamente ao editor com quem trabalhava e utilizou o peso do título Eberhard para garantir a publicação. Não sob pseudônimo masculino, não sob o respaldo do nome dele como intermediário, mas com o nome completo dela na capa. Madeleine Voss, tradutora, pesquisadora, existente de um modo que o mundo teria que reconhecer. Quando Madeleine segurou o livro pela primeira vez, ficou quieta por um longo momento. Passou os dedos sobre as letras do próprio nome, com a delicadeza de quem verifica que algo é real, antes de se permitir acreditar nele. Não chorou, não sorriu imediatamente, apenas ficou ali, com o livro nas mãos, e Friedrich, que observava do outro lado da sala, entendeu naquele instante que estava irremediavelmente perdido. Não pela beleza dela, não pelo mistério ou pela história de sofrimento, mas pela pessoa inteiramente real que havia ali, que havia merecido isso desde sempre e que havia esperado sem nunca pedir. O baile de inverno do Palais Liechtenstein era o evento mais aguardado da temporada vienense. As convocações chegavam em envelopes de papel japonês com lacre de cera dourada, e o anfitrião controlava a lista com a precisão de quem sabe que a presença ou ausência num evento assim pode alterar o equilíbrio de poder das próximas temporadas. Friedrich compareceu com Madeleine de braço dado, sem anúncio prévio, sem preparação social de qualquer tipo. Madeleine usava um vestido de veludo bordô de corte simples e absolutamente preciso, com mangas até os pulsos e uma contenção elegante que não precisava de adornos, porque o corte dizia tudo o que precisava ser dito. A cabeça estava parcialmente coberta por um ornamento delicado de fios dourados, trançados com pequenas pérolas. Não um adorno que escondia o que havia acontecido, mas um que emoldurava, que dizia com a articulação silenciosa das coisas reais: isto aconteceu comigo, e eu escolho como o carrego. Os cabelos haviam crescido apenas alguns centímetros, insuficientes para os padrões convencionais, absolutamente suficientes para quem havia decidido que os padrões convencionais não eram mais o tribunal ao qual prestava contas. A sala enorme do Palais Liechtenstein ficou um segundo mais silenciosa quando entraram. Um segundo é suficiente para que toda uma sala tome ciência de algo que mudou. Clara Voss estava posicionada junto às colunas centrais, vestida em carmesim e rubis, cercada por seu círculo habitual de aliadas, que eram, na verdade, súditas. Quando viu Friedrich e Madeleine cruzando o salão com as mãos entreladas, não o gesto protocolar de um cavalheiro conduzindo uma dama, mas a forma como duas pessoas se tocam quando escolheram estar ali juntas. A expressão em seu rosto passou por transformações tão rápidas
que apenas quem a conhecia há muito tempo conseguia acompanhar. Incredulidade, cálculo, decisão. Ela avançou com o passo firme de quem há décadas governa cômodos pelo simples ato de atravessá-los. O círculo ao redor deles alargou-se por instinto. A natureza humana reconhece quando um confronto está para acontecer e recua o suficiente para assistir em segurança. Friedrich, a voz de Clara, soava exatamente como sempre havia soado. Suave, preocupada, carregada de uma autoridade que esperava não ser questionada. Estou aliviada que tenha chegado. Há coisas que você precisa saber sobre esta mulher. Instabilidades, episódios que a família tentou manter discretos por compaixão, mas que num homem na sua posição, Clara, a voz de Friedrich era baixa, era sempre baixa, mas tinha aquela qualidade de preencher o espaço inteiramente, sem precisar de volume, como uma nota que ressoa depois que o instrumento parou. Clara parou no meio da frase. Friedrich colocou a mão no bolso interno do casaco sem pressa e retirou uma série de documentos dobrados com cuidado. Não os exibiu dramaticamente. Os apresentou ao anfitrião do baile, que era também magistrado, com a calma de quem está completando uma formalidade já decidida, com bastante antecedência. Registros do barbeiro chamado à mansão vossa em outubro, disse ele, ainda com aquela voz baixa. Depoimentos assinados por 3 das senhoras presentes naquela tarde, que após reflexão decidiram que o silêncio não era mais confortável de carregar. E a revisão jurídica da herança de Heinrich Voss, que demonstra desvios documentados gerenciados pela duquesa Clara Voss ao longo de 2 anos. Uma pausa. A duquesa Clara Voss prestará contas à lei. Esta noite prestará à sociedade. A sala estava completamente quieta. Clara olhou para Madeleine. E foi a primeira vez, talvez a única, em que havia nos olhos azuis glaciais da duquesa algo que não era cálculo. Era a surpresa de quem passou a vida inteira acreditando que o poder que possuía era inexpugnável e que acabou de compreender que nunca foi. Madeleine a encarou com os olhos âmbar, que não desviavam. Não havia triunfo naquele olhar. Havia a clareza de quem passou pelo pior e descobriu que era mais resistente do que o pior imaginava. A senhora me tirou o que cresceu, disse ela, com uma voz absolutamente firme. Não o que sou. E virou as costas. O silêncio durou 3 ou 4 segundos. O tipo de silêncio que parece escolhido, não acidental. Depois alguém aplaudiu. Depois outro. O aplauso cresceu com aquela qualidade específica de quem acorda de um torpor coletivo e sente o peso do que escolheu calar por tanto tempo. Clara foi escortada para fora entre os murmúrios de quem, por meses, havia preferido o conforto da cumplicidade passiva ao desconforto de ser honesto. Madeleine não sorriu em triunfo. Manteve a mesma compostura de sempre. O que foi lido pela sociedade como uma grandeza de caráter que nenhuma vitória ruidosa poderia ter comunicado com a mesma eficiência. Friedrich anunciou o noivado naquela mesma noite. Quando se virou para Madeleine com uma pergunta nos olhos mais honesta do que qualquer formalidade protocolar, ela colocou a mão sobre a dele, devagar, como quem finalmente pousa um peso que carregou por distância suficiente para saber que não precisa mais carregar sozinha. 10 primaveras haviam passado sobre a residência Eberhard, quando Lena completou 9 anos e exigiu, com o vocabulário preciso de quem cresceu ouvindo conversas reais sobre ideias reais, que sua festa fosse no jardim e que incluísse uma palestra que ela própria havia preparado sobre a imperatriz Sissi e a relação entre poder formal e poder real. Friedrich assistiu à palestra da filha mais nova com a expressão específica de quem está sendo desafiado de um jeito que encontra completamente satisfatório. Madeleine anotou numa margem do caderno que tinha sempre à mão uma observação sobre retórica infantil que depois acabaria, como tudo, num ensaio. A residência Eberhard era conhecida em Viena por 2 coisas:
A coleção de arte reunida ao longo de uma década de visitas a museus e ateliês, com a atenção de quem compra por reconhecimento genuíno e não por ostentação. E o Salão Eberhard, que Madeleine fundara 3 anos após o casamento e que se tornara o único espaço em Viena, onde mulheres apresentavam trabalhos intelectuais sob seus próprios nomes. Sem pseudônimos, sem intermediários masculinos, sem o ritual humilhante de precisar de um homem para validar o que pensavam. As primeiras quintas-feiras do mês, Madeleine presidia com a atenção honesta que sempre havia carregado nos olhos, ouvindo cada apresentação com o respeito integral de quem sabe exatamente o custo de não ser ouvida. Friedrich aparecia no final, sentava-se num canto, bebia seu café e ouvia. Nunca comentava primeiro. Nunca usava o peso do título para inclinar a conversa. Otto, de 6 anos, havia herdado a quietude do pai e a curiosidade da mãe numa combinação que tornava cada visita familiar ao Kunsthistorisches Museum, onde tudo havia começado, onde Madeleine havia estado parada diante de uma mulher anônima do século XVII, e Friedrich havia descoberto que ainda era capaz de ser surpreendido por algo. Um evento de pelo menos 3 horas, porque Otto precisava copiar com carvão nos cadernos de esboço que carregava sempre no bolso do casaco. Friedrich havia aprendido a levar cadernos sobressalentes. A duquesa Clara Voss foi condenada por desvio de herança e fraude documental. Perdeu o título, a mansão do Wohlseil, e com eles, a única identidade que havia construído ao longo de décadas, com a disciplina obcecada de quem não tem outra coisa. Viveu seus últimos anos numa pensão modesta nos arredores de Salzburgo, um lugar perfeitamente adequado e absolutamente invisível, o tipo de existência que ela própria havia aplicado a outros como instrumento de punição, e que se revelou mais cruel do que qualquer gesto dramático quando chegou a sua vez de habitá-lo. Não houve visitas, não houve cartas, apenas o silêncio que ela jamais soubera habitar, sem transformá-lo em arma, e que agora precisava carregar sozinha, sem audiência, até o fim. Os cabelos de Madeleine cresceram, ficaram longos novamente, com a mesma ondulação que a avó havia penteado enquanto contava histórias de mulheres que sobreviveram ao impossível. Madeleine não os prendeu mais em coque. Deixava-os soltos nas manhãs de trabalho, presos de qualquer jeito quando saía, e não pensava muito nisso, porque havia outras coisas mais urgentes em que pensar sempre. Naquela manhã de novembro, em que completou 34 anos, 10 anos depois da tarde em que saíra da mansão Voss, com o couro cabeludo exposto e os olhos absolutamente secos e a coluna absolutamente ereta, Madeleine estava no escritório que partilhava com Friedrich, revisando as provas do 5º livro, publicado com seu nome completo na capa. A luz da manhã entrava pelas janelas grandes, com a qualidade específica do outono vienense, dourada, direta, sem pretensão, e os livros ao redor faziam aquela espécie de silêncio habitado que só existe em lugares onde realmente se trabalha. Friedrich entrou com 2 xícaras de chá, colocou uma ao lado dela sem interromper a leitura. Sentou-se na poltrona em frente à escrivaninha e ficou olhando para ela, da mesma forma que havia olhado naquele museu 10 anos antes, com aquela atenção total e inegociável de quem vê algo que o resto do mundo ainda está aprendendo a enxergar. Madeleine passou a página. Depois levantou os olhos e o encontrou ali com aquele olhar. "Para de me olhar assim", disse ela. "Não consigo me concentrar." Friedrich levantou levemente uma sobrancelha, o sorriso que ele reservava para os momentos que não precisavam de mais nada. "Eu sei", respondeu. "É exatamente por isso." Lá fora, pelo jardim da residência, Lena corria com Otto entre as últimas rosas de setembro que se inclinavam sob o vento suave da manhã. A luz daquele dia era do tipo que Viena produz apenas no início do outono, honesta, sem ornamentação suficiente.
Às vezes, a vida nos despoja de tudo o que considerávamos seguro. Um nome, um lugar na sociedade, a promessa de um futuro, até mesmo os próprios cabelos. E o mundo espera, nesses momentos, que a humilhação vire a última palavra. Que a pessoa forçada ao chão permaneça olhando para cima com vergonha suficiente para nunca mais se levantar completamente. Madeleine Voss não foi salva por Friedrich von Eberhard. Ela foi vista por ele, e isso é completamente diferente. Ser salvo implica que alguém chega de fora com a resposta que você não tinha. Ser visto significa que alguém reconhece o que já estava ali, o que sempre esteve ali, resistindo com a teimosia silenciosa de quem se recusou a deixar que a crueldade alheia se tornasse a narrativa central da sua existência. Friedrich, por sua vez, não é lembrado pelo poder que acumulou, e era considerável. É lembrado pela única coisa que exigiu verdadeira coragem: olhar além do que a sociedade descartou e reconhecer ali um valor que nenhum título poderia conferir ou retirar. Aprendeu, com a lentidão necessária para aprender de verdade, que ser visto com clareza absoluta por alguém é ao mesmo tempo a coisa mais assustadora e a mais necessária que pode acontecer a uma pessoa. Se essa história tocou o seu coração, me conta o que você sentiu. Teve alguma cena que te emocionou mais? Alguma frase que você vai guardar por um tempo? E se você chegou até aqui, escreve a palavra dignidade nos comentários. Assim eu vou saber que você acompanhou Madeleine até o final e que acredita, como ela, que o que somos sobrevive ao que nos tiram. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não se inscreveu e compartilhar essa história com alguém que precise lembrar que resistência silenciosa também é uma forma de poder. E se você curte histórias assim, intensas, cheias de emoção verdadeira, com amores que transformam sem precisar resgatar, tem outras esperando por você nas tarjetas. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história.